Vocês sabiam disso, né? Que eu prefiro o Ramon Dias do que o próprio Fábio Carille. Mas eu preferiria também outros treinadores que foram oferecidos de última hora, entre eles, por exemplo, Jorge Sampaoli. Mas aí fica, né? A gosto e a critério de qualquer um. Ramon Dias bastante encaminhado para ser o técnico do Corinthians e agora é torcer por ele, né? Torcer pelo argentino. Vou aqui trazer essa linha do tempo para vocês entenderem o que aconteceu. Primeiro, né? Vamos começar da semana passada. Deixa o like aqui. Quando o Antônio Oliveira cai, eu trago em primeira mão para vocês que os nomes eram Fábio Carille e Ramon Dias. Isso foi no almoço com a Fiel na semana passada. O Corinthians avança com os dois treinadores. Só que o Corinthians faz uma proposta primeiro para Ramon Dias e o Ramon Dias aceita a proposta. Eu disse que o Corinthians fez uma proposta para o Ramon Dias, o Ramon Dias aceitou, o Corinthians sumiu, que o Corinthians estava enrolando o Ramon Dias, esperando uma resposta do Carille. A resposta do Carille veio de forma positiva, o que fez o Corinthians enrolar mais ainda o Ramon Dias e até deixar um pouco o treinador argentino chateado. Porque na sexta-feira o Corinthians recebeu um sim do Carille. Tanto que o próprio André Hernan, que cravou o Ramon Dias hoje, cravou que o Corinthians ia pagar a multa do Fábio Carille na sexta-feira. E ele não errou nada. Ninguém errou nada. Até porque na sexta-feira o Carille já sabia, né, foi avisado pelo Corinthians, como ele disse sim ao Corinthians, o Corinthians deu aval para ele falar que estava tudo certo e que ele ia comandar o Coringão. Chega na sexta-feira à noite, ele ganha o jogo contra o Ceará, dá aquela entrevista coletiva onde deixa na cara, né, que já estava praticamente acertado com o Corinthians, senão ele poderia dizer ali, o papo que falaram, o Carille anunciou que fica no sábado. Por que ele anunciou? Por que ele não anunciou na sexta-noite, então, na entrevista coletiva? Por que o Santos até hoje não soltou uma nota oficial dizendo que o Carille fala que fica e que não vai para lugar nenhum? O Santos nunca soltou uma nota oficial dizendo que o Carille falou que ia ficar. O Carille nunca soltou uma nota oficial dizendo que ia ficar. Porque o Carille até hoje, à hora do almoço, estava sonhando com o Corinthians ainda. Porque até hoje, à hora do almoço, o Carille ainda era pauta no Corinthians. Então chega no sábado, o Carille ele toma uma atitude precipitada. Porque o Carille é um cara enrolado, ele cozinhou o Santos, ele enrolou o Santos, como enrolou o Corinthians naquela história do caminhão de dinheiro, né, da Arábia, e aí o que ele fez? Ele avisou o Santos que o Corinthians ia pagar a multa e saiu ligando para a diretoria do Santos, perguntando se o Augusto já havia ligado. Só que o Augusto não ligou, até hoje não ligou, né, e dificilmente vai ligar. E aí ele acabou se queimando na Vila Belmiro. Ele está queimado com a torcida, ele está queimado com a diretoria, ele está queimado com o elenco menos ainda do que diretoria e torcida, mas com diretoria e torcida eu posso te garantir que ele está muito queimado. O Corinthians recua no Carille por alguns motivos. Vamos lá, recuou e voltou de novo à tona, né? Foi uma confusão, né? Porque no sábado, né, quando o Corinthians recua, ele recua por alguns motivos. Primeiro, falta de grana da multa, tá? O Corinthians não tem esse dinheiro da multa. Mas isso aí o Corinthians poderia até arrumar. A questão maior foi a pressão nas redes sociais. O nome do Carille começou a enfrentar uma rejeição muito grande e aí o Augusto já ficou sem convicção. O Corinthians passa a ouvir outros nomes oferecidos, entre eles Odair Helma, que não avançou porque já está fechando com um clube da Arábia de novo. Saiu de um clube da Arábia e está fechando para outro. Mas fiquei sabendo agora, no final da tarde, que o Odair Helma interessou sim. E se não tivesse acertado com o clube da Arábia, poderia até ser o nome. Outro nome que eles deram uma sondada era o Renato Gaúcho. E outro nome foi oferecido, e esse foi totalmente descartado, Jorge Sampaoli. Esse foi totalmente descartado, eles não gostaram da ideia. Como nenhum desses nomes de terceira via avançou, o Augusto queria fazer o quê, né, do sábado à noite? Aliás, que já era uma ideia desde a quinta à noite. Ele queria arrastar o Rafael Larúcia até quando pudesse. A ideia era que o Rafael Larúcia ficasse 5, 6 rodadas ainda como técnico do Corinthians e se fosse muito bem no cargo depois de 5, 6 rodadas, fosse efetivado. Mas inicialmente a estratégia com o Rafael Larúcia não era efetivá-lo, era simplesmente puxar a corda, né? Tentar arrastar a situação e o Rafael Larúcia ir ficando no comando, Larúcia, né? Até que o Corinthians anunciasse um treinador. Pudesse enrolar um pouco mais o Carille,
pudesse enrolar um pouco mais o Ramon Dias, pudesse enrolar qualquer outro treinador que fosse oferecido. O problema é que a estratégia foi por água abaixo, porque o Corinthians foi atropelado, o Corinthians não perdeu o jogo, o Corinthians foi atropelado, independente se teve um erro de arbitragem aqui, outro lá, gols anulados, gols, enfim, o Corinthians não viu a cor da bola. E aí a diretoria percebeu que não tinha jeito nenhum de puxar mais a corda, né, e tentar que o Rafael Larúcia, né, ficasse no cargo. Eles queriam que o Rafael Larúcia fosse o técnico contra o Vasco, contra o Criciúma, e aí eles iam jogando lá para frente. Só que isso dependeria das vitórias, né, dos resultados do Larúcia, e foi uma pancada muito forte ontem, entendeu? E aí, o que a diretoria faz? No domingo à noite, tudo muda de novo. Sem poder contar com a estratégia Rafael Larúcia de ir empurrando, né, empurrando com a barriga para ver até onde dava e enrolar mais um pouco, eles tiveram que ir logo em busca de um treinador. E aí, no domingo à noite, Carille, Ramon Dias e outros técnicos oferecidos, né, começam a ser estudados, e principalmente Carille e Ramon Dias voltam à pauta fortemente. Aliás, no domingo à noite, o Corinthians tinha uma proposta do Ramon Dias aceita e uma proposta do Carille aceita. Fujam, esqueçam essa ideia que o Carille não quis o Corinthians. Isso vai ser sempre uma mentira, eu posso garantir para vocês. Carille queria muito o Corinthians, a ponto de ligar para a diretoria do Santos perguntando se o Augusto já tinha feito a proposta para pagar a multa. O Carille não foi técnico do Corinthians e não vai ser agora, porque a diretoria não quis, recuou de última hora. Então esqueça esse papo que o Carille queria muito o Corinthians, tanto que ele está queimado e no Santos todos sabem sobre isso. E aí no domingo à noite ficou essa questão. Passamos para a segunda de manhã e aí fica a questão. Carille, Ramon Dias ou um plano C? Só que o problema é que todos os planos C, que eu não descobri nenhum e não quis chutar nenhum nome de plano C para vocês, nenhum desse plano C avançou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí, meu irmão, voltamos à estaca zero. Quando eu termino o almoço com a Fiel, uma fonte me disse, Samir, só existem 2 nomes agora na pauta, Carille e Ramon Dias. Eu pensei, não acredito. Voltamos à estaca zero. Então, lá para 1 e pouco da tarde, o Corinthians só tinha 2 nomes na pauta, porque tudo que era plano C não deu certo. O Corinthians tinha Ramon Dias, que aceitou uma proposta, né, para ganhar menos que o Carille, e também não precisando pagar a multa rescisória. E o Corinthians tinha o Carille precisando pagar um pouquinho mais, não muito a mais não, tá, gente, do que o Ramon Dias, não muito a mais. Depois eu trago esses valores para vocês. Uma multa rescisória de 2.400.000 e um risco de pagar 7 milhões de reais por conta do imbróglio do Japão. E aí o Corinthians tem que tomar uma decisão. O que desempatou foi a rejeição do Carille nas redes sociais, você pode ter certeza. Até mais do que a multa. Eu ainda prefiro o Ramon Dias do que o Dair Helm e Carille. Então vamos lá, fim da história, né? Depois de tanta loucura, Corinthians volta no início e fecha com o Ramon Dias, que é o que tinha aceitado a proposta. Sem convicção nenhuma, tá? Isso que é o mais perigoso. O Corinthians contrata um treinador sem saber se esse treinador é o cara certo para o clube. O Corinthians fecha com o Ramon Dias sem convicção nenhuma. O Corinthians não tem convicção que ele era o cara. O Augusto queria mesmo era o Carille, só não teve coragem. Então o Corinthians fecha com o Ramon Dias sem ter convicção. O que pesou? Pesou que é um gringo que conhece o Brasil, porque até o ano passado estava trabalhando aqui no futebol brasileiro. Foi isso que pesou. Porque esses outros gringos aí, né? Enfim, teve um monte de gente que falou que o nome era com P, que não sei mais o que viria um gringo, que não sei o que, não é brasileiro, que não é... Enfim, não teve nada disso. Porque o Corinthians não ia contratar um gringo que desconhecesse o futebol brasileiro. Até o gringo se adaptar ao futebol brasileiro, o Corinthians já estava na Série C do Brasileirão. O Ramon Dias pesou porque treinou o Vasco ano passado. E pesou porque conhece o futebol brasileiro, né? Ano passado comandou o Vasco aqui e salvou o Vasco na última rodada, né? Mas salvou porque o Santos não venceu o Fortaleza. Mas o Vasco fez a sua parte dentro de casa também, tá? Enfim, e é um técnico mais ofensivo, é um técnico mais ofensivo que o Carille, que aí me agrada bastante. O Ramon Dias, ele tem um acordo com o Corinthians, né? As minutas estão sendo trocadas,
Ele pediu, né, para que não estreasse contra o Vasco na quarta-feira. Isso é uma coisa que, cara, quem me passou foi da diretoria do Corinthians. Ele pediu isso pela identificação que criou com o Vasco. O Corinthians pediu para ele estar pelo menos em São Januário na quarta e ele falou que vai avaliar e vai tentar. Não no banco de reservas, mas o Corinthians pediu que pelo menos ele estivesse no estádio acompanhando, né, o Rafael Larrutia e acompanhando o Corinthians lá dos camarotes. Então a gente pode ter ainda, né, o Ramon Dias talvez em São Januário na quarta-feira acompanhando o Corinthians dos camarotes. Agora, gente, é torcer para dar certo.